Fala, professor de ginástica, acadêmico de educação física. Hoje nós veremos a forma certa de montar uma coreografia de step. Bora lá? Lembrando, pessoal, que este material nós entregamos gratuitamente para vocês através do nosso canal do Telegram. O link do Telegram está aqui na descrição. Então vamos lá. Vamos ver a forma certa de montar uma coreografia de step. E como eu sempre falo aqui no canal, pessoal, nós sempre temos que montar as nossas coreografias com os passos base. Nós sempre vamos começar pela estrutura. E quais são os passos base, pessoal? São os passos que trocam de pé, e os passos que não trocam de pé. Vocês podem ouvir outros professores falando os passos que trocam de lado e os passos que não trocam de lado. Eu prefiro falar que trocam de pé e que não trocam de pé, ok? Quais são os passos que trocam de pé, pessoal? São os repetidores, que nós temos desde o repetidor de 1 até o repetidor de 7. E quais são os passos que não trocam de pé? É a marcha e o básico. O básico vem da marcha, não é? E nós temos aquelas numerações, pessoal. Nós temos que saber essas numerações para montar as nossas estruturas. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, pessoal. Então vamos ver de cara um exemplo, uma coreografia bem básica. E na volta eu vou explicar tudo para vocês. Então, olha a coreografia aí. Bom, pessoal, qual foi a coreografia que nós vimos? Nós vimos aqui a primeira coreografia, que é o femoral triplo mais 2 básicos. Nós fizemos para um lado e também fizemos para o outro lado. Fizemos começando com o pé direito e depois trocamos o pé. Depois fizemos começando com o pé esquerdo. E detalhe, pessoal, antes de nós voltarmos para as coreografias, como eu falei para vocês, existem os passos que trocam de pé, que são os repetidores, não é? E quais são esses repetidores? Aqui, pessoal, tem alguns exemplos de repetidores. São os repetidores que nós mais usamos. O chute, a elevação de joelho, o femoral, o tap e a abdução. Então, vocês vão ver que eu vou usar esses repetidores como exemplo hoje, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa primeira coreografia que nós acabamos de ver. Aqui, pessoal, nós começamos com o femoral triplo. O femoral triplo, como nós podemos ver, o femoral é um repetidor, não é? O femoral triplo, ele é um repetidor de 3. Então, vejam, pessoal, que o repetidor de 3 tem 8 tempos, não é? O repetidor de 3 tem 8 tempos, decore isso aí. E nós estamos fazendo o femoral triplo mais 2 básicos. E nós estamos vendo que um básico tem 4 tempos. Então, caso eu faça 2 básicos, terá 8 tempos. Eu só estou somando. Então, femoral triplo tem 8 tempos. 2 básicos tem 8 tempos. 8 mais 8 dá 16 tempos. E nós vamos fazer 16 tempos para um lado e nós vamos fazer 16 tempos para um lado e depois 16 tempos para o outro lado. 16 tempos começando com o pé direito e depois 16 tempos começando com o pé esquerdo, pessoal. Então aqui está a nossa estrutura. E como nós sabemos, isso aqui é uma sequência, pessoal. Eu vou mostrar para vocês hoje somente sequência, ok? Que são 32 tempos. 16 tempos para um lado, 16 tempos para o outro lado. E também hoje, pessoal, eu não vou fazer as progressões pedagógicas. Eu vou mostrar somente como nós montamos a nossa coreografia de step, né? Nós começamos
com os passos base. Então, vou mostrar somente a estrutura hoje. Nós temos, pessoal, no canal, vários vídeos mostrando as progressões pedagógicas, ok? Então, vocês podem procurar aqui no canal esses vídeos mostrando as progressões pedagógicas. Mas, pessoal, caso vocês queiram um material bem organizado, do início até o final, mostrando todo esse assunto e muito mais, nós temos o nosso curso de STEP completo. Então, caso vocês queiram adquirir o nosso curso, o link está aqui na descrição. Ok, pessoal? Então, nós vimos essa primeira coreografia, femoral triplo mais 2 básicos. Agora, pessoal, vamos ver a segunda coreografia, que será um básico mais o TEP quíntuplo. Um básico, pessoal, vamos fazer a leitura da coreografia primeiro. Um básico, como nós vimos, tem 4 tempos. Não é isso? E o TEP, como nós podemos ver, ele é aqui, ó. O TEP ele é um dos repetidores, não é? E aqui nós vamos fazer o TEP quíntuplo. Então, esse aqui é um repetidor de 5. Tem 12 tempos. Como nós vimos, um básico tem 4 tempos. 4 mais 12 dá 16 tempos. Então, nós vamos fazer esta coreografia começando com o pé direito e depois começando com o pé esquerdo. 16 tempos para um lado, 16 tempos para o outro lado, 32 tempos. Agora sim, vamos ver esta segunda coreografia. Ok, pessoal? Agora vamos ver a terceira coreografia. A terceira coreografia, pessoal, é uma estrutura que eu uso muito com as minhas turmas básicas. Eu uso bastante essa coreografia e progressões a partir dessa estrutura, ok? É o joelho sétuplo. O joelho é um repetidor e o joelho sétuplo é o repetidor de 7. O repetidor de 7 tem 16 tempos. Então, caso eu faça joelho sétuplo começando com o pé direito, 16 tempos, mais o joelho sétuplo começando com o pé esquerdo, mais 16 tempos. Então, será 16 mais 16, 32 tempos. Então, só de eu executar o joelho sétuplo para um lado e para o outro, já é uma sequência. E é bem simples, por isso que eu uso bastante com as minhas turmas básicas, porque é uma estrutura bem simples. Vamos ver essa estrutura. Agora, pessoal, vamos ver a quarta coreografia ou a quarta estrutura. Será um chute. Um chute é um repetidor. Não é? Tá aqui, ó. Repetidor, um chute. Um chute é o repetidor de 1. Repetidor de 1 tem 4 tempos. Então, vejam que eu vou fazer aqui 3 chutes. Então, um chute, 4 tempos, mais o segundo chute, 8 tempos, mais o terceiro chute, 12 tempos, mais um básico que nós já vimos que tem 4 tempos. Então, 12 mais 4, 16 tempos. Vou fazer para o lado, vou fazer para o outro lado, 16 mais 16, 32. Vamos ver esta coreografia. Bom, pessoal, vamos ver agora a quinta coreografia. E aqui, pessoal, eu estou chamando de coreografia, não estou chamando de estrutura, porque
é como se eu fosse fazer essas estruturas na minha aula de STEP. Seria uma turma muito básica, então eu não iria fazer progressões. A minha estrutura já seria a minha coreografia. Então, por isso que eu coloquei aqui coreografias e não estrutura, ok? Mas elas são estruturas, ok, pessoal? Então, a nossa quinta coreografia será o joelho duplo mais um tap. O joelho duplo é o quê? É um repetidor de 2. Repetidor de 2 tem 6 tempos. Então, joelho duplo, 6 tempos. Mais joelho duplo novamente, 6 tempos. 6 mais 6, 12. Mais um tap, como nós vimos que o tap é um repetidor de 1, no caso aqui, né, um tap. Então, 4 tempos. 12 mais 4, 16. 16 tempos começando com o pé direito, depois 16 tempos começando com o pé esquerdo, 32 tempos. Vamos ver esta coreografia. Tranquilo, pessoal? Vamos para a sexta coreografia. A sexta coreografia será 6 marchas e podem ver aqui, ó, a marcha ela é o passo que não troca de pé. Vejam que marcha está como N tempos, porque eu vou marchar, pessoal, dependendo do que eu quero para a minha coreografia. Então, aqui eu quis ser 6 marchas. Como eu falei, aqui eu não vou progredir essa estrutura. Então, eu quis marchar 6 vezes para marchar não muito, mas também nem tão pouco. Mas eu quis marchar um pouco ali para o meu aluno aprender a fazer essa marcha, ok? E eu fiz 6 marchas mais abdução quádrupla. Então, abdução quádrupla aqui é o repetidor de 4. Repetidor de 4 tem 10 tempos. E a marcha, pessoal, já é o nosso tempo. Se eu marcho 6 vezes, são 6 tempos. Se eu marcho 8 vezes, 8 tempos. Se eu marcho uma vez, 1 tempo. Então, repetidor de 4, 10 tempos. Mais 6, 16. Então, 16 tempos, começando com o pé direito, mais 16 tempos, começando com o pé esquerdo, 32 tempos. Vamos ver esta coreografia. E agora, pessoal, vamos para a nossa sétima e última coreografia. Aqui será 2 marchas, aqui vou marchar pouquinho, mais o femoral sextuplo. O femoral sextuplo aqui, ele é um repetidor de 6. Repetidor de 6 tem 14 tempos. Então, 14 tempos mais 2, 16. Como eu disse, a marcha ela já é o tempo. 2 marchas, 2 tempos. Então, 16 tempos começando com o pé direito, mais 16 tempos começando com o pé esquerdo, 32 tempos. Vamos ver esta coreografia. Beleza, pessoal? Então aqui eu mostrei para vocês 7 exemplos, 7 coreografias, ok? Como eu disse, eu posso usar apenas essas estruturas na minha aula. Se for uma turma muito básica, ela ainda está aprendendo, as alunas ainda estão aprendendo. Eu uso essas estruturas já serão a minha coreografia. Ou eu posso progredir, mas sempre eu vou começar com os passos base. E a partir daqui que eu vou fazer as minhas coreografias. Podem ver que uma estrutura é bem diferente da outra. Por quê?
Porque a minha progressão, a minha coreografia final vai ser diferente uma da outra, ok? E às vezes, pessoal, eu posso até começar com a mesma estrutura, mas a minha coreografia final vai ser diferente uma da outra, porque no decorrer das progressões eu vou fazendo progressões diferentes. Ok, pessoal? Então, como nós vimos, nós sempre vamos começar com os passos básicos, os passos que trocam de pé e os passos que não trocam de pé. E um detalhe aqui, pessoal. Os repetidores, como eu falei, botei aqueles exemplos lá embaixo. Chute, elevação de joelho, femoral, tap e abdução. Então, pode ser tap, 2 taps, melhor dizendo, um tap duplo, tap triplo, tap quádruplo, tap quíntuplo, tap sextuplo, tap sétuplo. Isso com todos, com o joelho, com o femoral, com a abdução, com o chute, ok? Pode ser um femoral duplo, femoral triplo, femoral quádruplo, femoral quíntuplo, femoral sextuplo, femoral sétuplo, como eu falei. Pode ser qualquer um, ok? Qualquer um repetidor eu posso usar e devo usar essas contagens para montar a minha estrutura. Ok, pessoal? Então, a forma certa de montar uma coreografia de step sempre será com os passos base. Sempre. Se você gostou dessa aula, deixa teu like, se inscreve no canal e não esqueçam que nós mandamos para vocês materiais de ginástica gratuitamente através do nosso canal do Telegram. O link para entrar no nosso canal do Telegram está aqui na descrição. Então, valeu e até a próxima aula.